Seja muito bem-vindo ao Mindcast, seu local aqui de autoconsciência, seu canal aqui no Instagram para autodesenvolvimento, autoconsciência. Essa semana tem sido uma semana muito bacana também, com convidadas assim que têm trazido insights maravilhosos. E hoje eu quero abordar um tema com você muito importante para você que busca o autoconhecimento, o autodesenvolvimento, que é a questão dos mundos internos e do mundo externo, né? Como a gente para pensar verdadeiramente sobre essa questão de mundo interno e mundo externo, quais são verdadeiramente, o que muda, o que isso nos traz em termos de consciência. Antes de começar, eu gostaria de convidar você a se inscrever também no Mindcast, lá no YouTube, tá? Aqui na minha bio tem a descrição, super te sugiro a copiar o link, colar aí na tua barra e se inscrever. De repente você está assistindo essa live já como vídeo gravado, olha, é super mais prático, às vezes você de repente pode deixar em segundo plano lá no YouTube, e você assiste com mais conforto. Então, seja muito bem-vindo, tenho certeza que essa live de hoje vai trazer insights muito bacana para você pensar sobre o mundo interno e o mundo externo. Estava falando de você agora mesmo, Sibeli, como foi realmente maravilhoso essa semana conversar com você, com a Roberta, e os insights, eu até te disse ontem na live que nós fizemos, que realmente você estava me dando muitos insights para esse assunto de mundo interno e mundo externo. Eu tenho procurado trazer para essas lives aqui no Instagram alguns temas que, para mim, eles foram assim fundamentais como compreensão para o processo como terapeuta, como coach, né? Eu até uso o termo terapeuta, mas na verdade as minhas formações é coach e mentoring. Mas a gente vai entendendo que sem terapia a gente não vai a lugar nenhum, né? Sem auxiliar as pessoas a começarem a dissociar os sentimentos dos problemas e trazer uma ressignificação como a que você compartilhou conosco ontem, é muito difícil, né? Então, grande parte das vezes, o que eu uso para conseguir fazer movimentos de ressignificação, de expansão de consciência, é essa percepção, né, do que é o universo interno, do que é o universo externo. Isso nos faz pensar em outro tema muito interessante, que é a dualidade e a unicidade, né? Porque é muito fácil de confundir a unicidade com a dualidade quando nós estamos falando de muitas coisas durante o dia ou sobre processos, né? Uns vão dizer assim, não existe a dualidade, tudo é uma coisa só. Do ponto de vista da consciência, isso está certo. Não existe dualidade. O que está dentro é exatamente o que está fora e o que está fora é o que está dentro. Mas em termos de compreensão da nossa existência, eu preciso sim compreender que existe a ideia da dualidade e a dualidade realmente acontece, né? Eu sempre trago nas lives, quando o assunto dualidade vem, uma frase da professora Lucilena, que diz o seguinte: a consciência nasce do contraste, né? Isso também me faz lembrar o livro Conversando com Deus, capítulo 3, que eu inclusive até mencionei na semana passada na live que eu fiz aqui, que é o ponto onde ele começa a questionar essa questão da consciência. Como é que eu posso ter consciência de mim mesmo se eu não tiver uma referência para isso, né? Então ele traz para a gente uma coisa bem interessante, porque ele traz, se existisse um universo, mas não existisse ninguém para ter consciência desse universo, ele existiria? Não. Do ponto de vista da consciência, não. Eu preciso realmente ter ali um ser que tenha consciência desse processo, para que aí sim eu tome posse dele. E é interessante porque quando a gente começa a estudar mais sobre o autoconhecimento, sobre o cérebro e sobre como a gente vai interpretando a realidade externa, fica muito claro que na nossa cultura, principalmente numa base materialista, você vai se formar internamente baseado nas experiências externas, apenas delas. E é essa a pessoa que cai no vitimismo. Porque quando ela tem essa crença e nem percebe que ela tem, ela realmente fica muito reativa ao que acontece fora. Ela tem uma dissociação da vida e dela. Então ela pensa, como é que eu vou conseguir de repente, sei lá, construir uma profissão nova, ganhar mais dinheiro, ter um bom relacionamento? Porque de repente ela se vê realmente num sentimento de isolado, de não pertencente a esse processo todo, de uma forma energética, de uma forma congruente. Mas quando a gente traz isso para uma visão mais introspectiva, internamente, nossa, a gente começa a entender primeiro que, do ponto de vista do nosso cérebro, tudo que a gente sente, vê, percebe, são só impulsos eletromagnéticos codificados em informação. Então, essa descoberta foi uma descoberta bem interessante, porque eu acredito assim, às vezes parece que nós acreditamos em algumas coisas, mas quando nós vamos observar as nossas crenças, uma parte acredite e outra não, mas no fundo, nesse sentido, não existe essa certa dualidade. Ou você acredita ou você não acredita. Não dá para mais ou menos acreditar em algo, isso não existe.
Então, a partir do momento em que eu começo a observar que eu verdadeiramente posso emanar uma frequência, eu quero criar algo diferente na minha vida, eu quero criar uma experiência externa na minha vida diferente, mais abundante, mais próspera, mais expansiva, ótimo. Mas agora, como que isso se reflete no meu comportamento interno? O que é ser mais expansivo no sentido interno? Está aberto a experiências? Está se permitindo reformular crenças? Está se conectando com pessoas diferentes? Porque observem que boa parte das vezes nós não conseguimos os objetivos, porque mesmo muitas vezes tendo a ideia de que nós acreditamos sim nessa unicidade, dessa conexão, quando a gente começa a pensar em novas conquistas, em novos objetivos, a gente naturalmente vai buscar o caminho para isso acontecer. E isso já é olhar para fora. Eu começo a compreender que quanto mais eu vou estudando, entendendo que se a vida ela é um reflexo do meu interno, isso tem a ver verdadeiramente, não necessariamente com o que está acontecendo, mas como eu vejo esse acontecimento. Vou te dar um exemplo simples, que se não fizer sentido para você, pode colocar aqui nos comentários. Imagina que você pegasse, sei lá, o Steve Jobs, é um desses caras que são muito prósperos, muito criativos, muito empreendedores. Imagina que você pegasse um deles e você tirasse tudo dele, exatamente tudo. Imagina que você pegasse, tivesse a oportunidade de trazer o Steve Jobs para tua casa e você literalmente fosse em todos os bens que ele tem e apertasse delete. Você só deixaria para ele um computador e o conhecimento. Quanto tempo você acredita que ele levaria para voltar a construir o patrimônio dele? E uma coisa é certa, a questão do tempo pode até ser relativo, mas a questão de que ele reconstruiria não é uma dúvida. E mesmo que ele estivesse no mesmo ambiente que você, e nesse ambiente ele precisasse fazer essa construção, ele olharia para os recursos externos e internamente ele teria toda a informação, contatos, conexões para fazer isso movimentar. O que quer dizer verdadeiramente que se eu quero expandir a minha vida, se eu quero ter um resultado, se eu quero realmente começar a interagir de uma forma evolutiva com a minha existência, eu preciso entender a realidade externa ou o que eu percebo da realidade externa como verdadeiramente um paralelo que me faz pensar mais e entender a mim mesmo. Porque aquela frase que a gente ouve, aquilo que te irrita no outro está em você, é uma frase que todo mundo concorda. Mas, mais profundamente falando, o que isso quer dizer? Por que verdadeiramente o que me irrita no outro está em mim? E aí não tem para mim, não como compreender isso, a não ser que eu comece a entender que nós nos identificamos com as experiências internas de acordo com a nossa ressonância e com a nossa frequência de afinidade e intenção. Se você é uma pessoa que você trabalha num lugar e você reclama muito deste lugar, você está insatisfeito com o lugar, e de repente tiver mais 2 ou 3 que também estão insatisfeitos, vocês vão entrar em ressonância. Vai um cafezinho ali, aqui é uma droga, né? Quem não cuida das pessoas, tá em cocriação. Aí de repente você começa a passar por um processo de autoconhecimento, você faz um curso, você começa a perceber que na verdade não era o meio, era você que não sabia lidar com a situação. E você muda a tua ideia, você começa a perceber diferente aquelas condições. Naturalmente é muito comum que você ou vai tentar convencer aquelas pessoas a olharem diferente, ou vai só entender que já não faz tanto sentido para você estar ali no meio delas. Então observe uma coisa interessante. Se você começa a criar um paralelo do externo com o interno, você começa a realmente compreender que tudo que veio para a sua vida veio porque você escolheu trazer ou porque você permite ficar. Mas isso tem a ver com o teu estado de consciência. Você ouviu falar histórias? E com certeza você já ouviu de pessoas, por exemplo, que ganharam na Mega Sena e ficaram pobres de novo? Eu estou usando muito a questão porque aqui a gente está falando de dualidade. Quando eu falo de dinheiro, quando eu falo de Mega Sena, eu falo do externo. Muitas vezes é a busca, não é de todos? Ganhar mais dinheiro, ter mais prosperidade. Aí a pessoa vai lá e ganha na Mega Sena R$1 milhão. Aí você vai olhar a vida dessa pessoa, 5, 6 meses, 1 ano depois ela está pobre de novo. Ela perdeu tudo. Por quê? Por que essa pessoa ela não conseguiu manter essa energia com ela? Será que realmente o problema é aquilo que estava faltando, ou a ideia do que estava faltando externamente? Ou será que o que falta nessa pessoa, de uma certa forma, é ter a consciência de que riqueza, prosperidade e expansão começam de dentro do seu ser, das decisões que você toma? Amanhã é quarta-feira, quinta-feira amanhã. Para pensar na tua quinta-feira e faz uma ponte ao futuro e procura imaginar como é que vai ser teu dia amanhã e busca todos aqueles momentos que você vai colocar sua energia de expansão, prosperidade, criatividade e entrega.
Porque se você observa que tem vários projetos, várias questões que você está envolvido, e sempre que você entra, você coloca o teu melhor, você expande, com certeza você vai ver já sinais aqui de uma frequência de energia, de uma criação que vai te trazer certamente coisas, acontecimentos e experiências que você não está tendo. Mas se de repente você para observar e você fala, opa, parece que se amanhã o meu dia for normal, ele vai ser de uma certa forma linear. Não tem nada tão brilhante, não tem nenhum momento que de repente eu vá sentir que eu estou tão entusiasmado ou entusiasmada a ponto de expandir, colocar o meu melhor, de criar, de gerar. Então observa que interessante, porque a partir desta autopercepção, você verdadeiramente começa a perceber que os ambientes, situações que estão acontecendo ao seu redor, elas são sim um reflexo natural, comum, daquilo que você está sentindo no teu interno. Porque, internamente falando, o mundo interno é subjetivo. O mundo interno, nesse sentido, ele seria o mundo da unicidade. Quando você ouve uma pessoa falando que teve uma experiência que foi muito transcendental, ela tem dificuldade de te explicar a experiência. Por quê? Porque ela entra num estado de sentir tão profundo, onde ela tem uma conexão muito forte com as experiências, e é quase como se fosse um sentimento de tanta informação que, ao mesmo tempo, é muito difícil de descrever com palavras. Porque não é uma experiência linear onde acontece uma coisa, outra coisa, outra coisa. Não é como se, por exemplo, eu estivesse num campo e eu primeiro visse o céu, e depois eu visse a árvore, depois eu visse os passarinhos. É como se tudo acontecesse num sentir de uma vez só. E isso é muito interessante. Por quê? Porque a partir do momento que eu entro para esse campo interno e tenho esse estado de sentir, é onde nasce a minha fonte criativa. É onde nasce o meu desejo, a minha intenção. É por isso que, de uma certa forma, eu vejo muito hoje um processo terapêutico tal como um processo quântico. Porque se a pessoa ela tem a ideia da física quântica, da energia, da manifestação, da criação, mas muitas vezes elas perguntam, mas por que eu tenho toda essa compreensão, mas ao mesmo tempo eu não manifesto para a minha vida? Simples, porque a vida vai trazer para você aquilo que você é e não aquilo que você quer. Me fez lembrar a live que eu tenho gravada aqui com a Camila Baggio sobre a lei da atração. Ela é exatamente isso que ela nos traz. Porque palavras são só palavras. Então você pode dizer que está feliz, próspero, contente, mas e no teu íntimo? Quais são os sentimentos que você tem sentido? Porque esses sentimentos, trazendo para um campo interno, mas agora de uma forma mais terapêutica, por assim dizer. Esses sentimentos não ressignificados, essas frustrações, quanto você tem acreditado em você ou não, tudo isso naturalmente vai gerar situações e acontecimentos externos pelas escolhas que você vai fazer, mas principalmente pelas escolhas que você vai deixar de fazer. Porque nesse campo aqui não tem meio termo. Ou você está todo dia criando a tua vida e construindo a tua felicidade, ou você está num outro caminho que vai te levar para isso. E muitas vezes, e aqui é que é interessante, porque o que a gente chama de dor e sofrimento, na verdade, é como se fosse a vida te empurrando bem forte para você acordar. É como se a vida estivesse tentando te mostrar algo, mas quando você está bem, você está distraído, você não percebe. Você vai parar para pensar em você mesmo quando termina um relacionamento, quando você tem um problema. São essas situações, muitas vezes, só que nos traz esse chamado de autoconsciência, de parar de olhar um pouco para as situações externas e começar a observar o meu interno. O que eu estou sentindo? O que eu sinto sobre a forma que eu lido com a minha família? O que eu sinto sobre o meu trabalho? O que eu sinto comigo mesmo? Eu tenho essa conexão comigo mesmo, de saber quem eu sou, de respeitar quem eu sou, de acreditar no meu potencial, de exigir mais de mim, não porque eu sou um carrasco comigo mesmo, mas porque eu compreendo internamente que eu posso sim atribuir mais e muitas vezes, simplesmente pelo fato de não parar para pensar, eu estou entregando 5 quando naturalmente eu poderia entregar 8, 9, talvez até 10. E aí, é claro, se você ressoa numa frequência 5, você vai ter uma vida externa numa frequência 5. É como se você pegasse uma pessoa, vamos imaginar um homem que ele não tem nenhum tipo de movimento em termos cultural, ele só vai... A vibe dele é ficar ali num bar, tranquilo, ele não faz nada diferente disso. E de repente ele quer encontrar uma pessoa que seja extraordinária. Aí você imagina que você pega esse cara do bar, é uma metáfora, tá, gente? É só para falar de consciência. Você pega esse cara do bar e coloca ele no encontro com uma executiva de uma empresa. É muito provável que eles não tenham o que conversar. Porque o universo deles é tão distinto e a forma de pensar deles é tão diferente e a busca deles vai para caminhos tão opostos que
pode ser até que eles se respeitem, trocam umas ideias. Mas dificilmente, não é impossível, mas é muito difícil que desse encontro nasça aí uma ligação, uma relação, uma amizade, uma afinidade. Por quê? Porque, obviamente, eu vou entrar em ressonância e afinidade com aquilo ou com aquelas pessoas que têm ideias que estão direcionadas para aquilo que eu quero. Eu estou te trazendo tudo isso, por quê? Porque quando você começa a refletir sobre o ponto de perspectiva, que o que está acontecendo fora de mim é um reflexo dentro de mim, aí eu quero trazer a tua atenção para você olhar para os teus conflitos e para os teus desafios. O que que te trava nesse momento? Quais são aquelas pessoas, circunstâncias, sentimentos que você fica com a sensação de que de tempos em tempos eles voltam e parece que você está num looping. E uma parte de você, ela sente que ela quer expandir, mas parece que todas as vezes que você toma a mesma decisão de expandir, vem as interferências e te roubam. E isso faz com que muitas vezes a gente ressoe no medo, na dúvida, na insegurança. E isso trava o processo, porque todas as vezes que você entrar, consciente ou inconscientemente, nesse processo, você vai começar a olhar para as adversidades da vida muito maiores do que você. Então você começa a fazer o seguinte, de repente você é uma pessoa que você tinha um sonho de ter uma carreira específica, ou talvez de conquistar uma renda específica, e chega um momento que você começa a ter todo esse sentimento de olhar os problemas maiores do que você já não se permite querer aquilo que você quer, porque uma parte de você já tem muito medo de você se frustrar. E este conflito passa a ser uma vibração, passa a ser uma ressonância. Porque, vamos pensar que você está num trabalho que não seja aquele trabalho que você sente que é algo, que é aquilo que sai do teu ser. Você não sente que é um lugar que realmente você pode conectar, doar, entregar. Você, de repente, sente que ali faz parte do processo, mas não é o lugar ainda. Vai chegar um momento em que aquele lugar ele vai começar a ficar muito ruim para você, e o problema não é o lugar. Ele só vai ficar muito ruim para você porque existe uma parte de você que está te dizendo, olha, vai para o teu lugar, vai para aquilo que você gosta. E se você tiver medo, você começa a criar um conflito tão grande internamente, porque uma parte interna tua quer desconectar e outra parte te prende. E aí você começa a olhar tudo aquilo que não dá certo, e aí se você não tiver a coragem de tomar a decisão, a única coisa que pode sobrar para você aqui é um campo de muita reclamação. Porque muitas vezes o que tem por detrás da nossa reclamação? É como se nós estivéssemos nos justificando a nós mesmos. Eu estou justificando para mim que não é que eu queria sair dessa empresa, sabe? Mas é que é complicado isso que eles fazem. Olha a forma como eles tratam as pessoas. Olha isso, olha aquilo. Então, de uma certa forma, eu estou me tirando dessa circunstância, analisando fora e justificando esse sentimento que eu tenho, que é um sentimento que muitas vezes não me leva cada vez mais para o alto. Não me faz realmente me sentir forte, me sentir criativo. Então, a partir do momento que você começa a tomar autoconsciência, você começa a verdadeiramente perceber que não são as situações externas que estão te bloqueando, mas é o sentimento que está permeando em você, que está te transmitindo esse conflito para o externo. Porque existe uma diferença, e é muito importante, se você está num processo de autoconhecimento, você sempre se observar. Tudo aquilo que te gerar emoção, gerou ressonância. Imagina que assim, é como se fosse... Eu gosto muito de usar a metáfora do Bruce Lee. Bruce Lee, excelente artista marcial, chega num ponto da carreira dele que ninguém mais consegue combatê-lo. E ele começa a buscar adversários assim muito maiores, porque ele queria realmente entender, ele não fazia mais sentido para ele entrar em combate e ganhar. Ele precisava entrar num combate onde ele tivesse um real desafio, porque ele entendeu que ele não aprendia. A ideia não era ser o melhor, a ideia era evoluir mais. Olha só, tem uma diferença entre ego e essência conduzindo. E aí, de repente, ele começa a lutar com algumas pessoas muito mais fortes, né? Pessoas que realmente ele conseguiam vencê-lo, e voltava para casa depois de perder um combate. Quando ele chegava, obviamente, todos os lugares que ele tinha sido golpeado estavam doendo. Vamos pensar que é uma metáfora, tá bom? Quando alguém fala alguma coisa que te afeta, é a mesma coisa, fica doendo. Só que normalmente, qual é o comportamento que nós desenvolvemos? Nós acabamos ficando com mágoa, nós ficamos de repente com raiva da pessoa, nós geramos uma reação àquilo. O que o Bruce Lee fazia quando de repente ele sentia essas dores? Ele ficava bravo com o cara e dizia, eu vou voltar lá para me vingar? Não. Ele começava a reconhecer que todos os momentos, todos os lugares, aliás, que estavam doendo fisicamente, eram lugares onde a guarda dele estava baixa, eram pontos de vulnerabilidade. Então, na verdade, ele percebia que não foi que o cara acertou ele, foi que ele inconscientemente abriu a guarda.
Mas a partir daquela dor, daquele lugar que estava latente, ele conseguia entender qual era o ponto que ele precisava trabalhar para fortalecer a si próprio. Ou seja, ele pegava o resultado da experiência externa e trazia isso como uma reflexão e uma aprendizagem interna, diferente de quando a pessoa ela reage ao outro. Porque quando a pessoa ela tem essa ideia de separação, ela não consegue compreender que tudo tem um propósito e um significado na nossa vida. Compreender que tudo tem um propósito e significado na sua vida não significa você aceitar tudo. Isso não tem a ver com a aceitação no sentido da injustiça, mas isso tem a ver com a aceitação no sentido psicológico da compreensão. Porque se aconteceu algo com você, você pode entender muitas vezes que esse acontecimento ele te gerou gatilhos que fizeram você reagir de formas que nem você mesmo gostaria. Então, a partir do momento que você tem a reação, esta responsabilidade é tua. As pessoas não têm o poder de manipular o seu comportamento, a não ser que você se torne manipulável. E muitas das vezes, as pessoas só conseguem nos manipular, entre aspas, e nos levar para pontos específicos, para que através desta experiência, nós possamos começar a olhar o que nós estamos fazendo com nós mesmos e como que nós estamos dirigindo e guiando a nossa existência. Porque a partir desta compreensão, você começa a se responsabilizar muito mais pelos sentimentos que você tem sobre as situações que te acontecem. Aqui, a gente já elevou um estágio de consciência. Eu estou para fazer uma mentoria sobre os 7 estágios de consciência. E o primeiro estágio deles é o ambiente. O que é, metaforicamente, uma consciência no nível do ambiente? É uma consciência que olha para fora. Todo tempo ela está olhando para fora. Então é aquela consciência que quando ela vai, de repente, criar um negócio, ela não vai parar para pensar no seguinte: puxa, qual é a ideia que me ressoa? O que eu posso fazer que vai ser tão bom para as pessoas, que vai me divertir e eu vou poder crescer com isso? Ela pensa: o que dá dinheiro? Observa vocês que muitas das pessoas que escolhem erroneamente as suas carreiras, escolhem porque levam unicamente isso em comparação. O que vai dar dinheiro? Então a pessoa é extremamente de exatas, mas ela vai ser médico. Aí mal atende as pessoas, não tem paciência com gente. Por quê? Porque não tem a ver com o coração dela, tem a ver só com uma escolha externa. Isso é uma consciência, de uma certa forma, que está no ambiente. A consciência que está no ambiente ela é reativa. Ela acredita piamente que a vida dela não melhora pelas pessoas que estão externas, pelo patrão dela, pelo político, pela cidade, pelas outras pessoas. A todo tempo ela vai externalizar. E o que acontece quando a pessoa está nesse nível de consciência no ambiente? Ela só vê limite. É por isso que se uma pessoa ela tem um nível de consciência dela, ela não trabalha um processo de autoconhecimento, um processo terapêutico que eleva a consciência dela para outros pontos de reflexão, ela provavelmente vai adoecer. Porque ela vai se colocar em situações onde ela realmente vai começar a achar que para que ela tenha algum tipo de valor, ela precisa ter um carrão, ela precisa ter dinheiro. Ela, literalmente, se vê como o ter. O verbo é esse, ter. O ter acaba direcionando a vida desta pessoa. E por mais que ela tenha muitas coisas externas, ela sempre vai sentir que tem um vazio interno. Ela não consegue compreender esse processo. Mas quando você começa a elevar a tua consciência já para um ponto seguinte, você entra na consciência do teu comportamento. Quem é você nesse sentido? Você já reparou que tem pessoas que quando elas estão... ela está de repente, com a pessoa A, ela age de um jeito. Ela está com a B, ela age de outro jeito. Ela está com a C, ela age de outro jeito. E aí, se ela age de acordo com cada pessoa, ela encontra com um piadista, ela faz piada. Ela encontra com alguém mais tranquilo, ela fica mais tranquila. Mas ela acaba se moldando a todas essas personalidades, mas na verdade, quem é ela? Qual é a parte da integridade dela, do ser dela? Que diz sim quando quer dizer sim e diz não quando quer dizer não. Porque até que ela reconheça essa parte com ela mesma, vai ser muito difícil ela levar a consciência dela para o nível do comportamento. Porque eu preciso, primeiro, tomar responsabilidade e entender que qualquer resultado na minha vida, bom ou ruim, é uma cocriação de 50%, no mínimo. Eu gerei 50% de todas as possibilidades nesse sentido para que as coisas chegassem a esse ponto. Eu, de repente, poderia ter tomado decisões de mudanças importantes na minha vida, mas por algum momento, por um medo, por uma autossabotagem, eu deixei a coisa acontecendo e o problema chegou. Se quando o problema chegar eu tiver uma insegurança muito grande, eu não vou assumir responsabilidade. Eu provavelmente vou transferir esta responsabilidade junto com o sentimento de mágoa e rancor a algo ou alguém. E isso é uma prisão muito grande. Porque se alguém precisa fazer uma mudança
para que você tenha resultados na sua vida, você não é livre. Você é prisioneiro do comportamento dessa pessoa. Você vai ter que literalmente esperar com que ela faça mudanças para que a sua vida transcenda e progrida. Mas é claro que, graças a Deus, não é assim. Porque quando você assume a responsabilidade, olha, isso abre campo para tantos temas, e é bom ilustrar esses temas aqui para vocês porque é prático. Relacionamentos tóxicos, normalmente, eles começam assim. Eles começam desde a época do namoro, é o cara que já tem um comportamento estranho, a moça que tem um comportamento mais possessivo, mais ciumento, mas vai se levando e tá tudo bem, e a coisa de certa forma vai intensificando e vai ficando normal e vai fluindo, porque muitas vezes a pessoa tem medo, o que a pessoa vai achar de mim se eu falar que eu não gosto desse comportamento, né? Puxa, deixa acontecer, e inconscientemente e passivamente ambos começam a criar um campo que vai chegar num ponto literalmente tão intenso que a gente vai entender que é um relacionamento tóxico. Mas grande parte das vezes, esse tipo de relacionamento é uma cocriação de ambos. É uma cocriação de lado de uma polaridade, de muita assertividade, de muita, sabe, querer de imposição, e de outro lado, de muita passividade por busca de aprovação. E aqui é um movimento muito importante de observar. As pessoas que não assumem a responsabilidade pela sua criação dentro do universo físico se tornam reféns do universo físico. Elas começam a literalmente achar a vida muito difícil, muito complicada. E aí nascem as crenças, né? Ah, só tem dinheiro quem rouba, só se dá bem quem faz isso, só se dá bem quem faz aquilo. Mas como é bom saber que quando eu começo a ter a ideia de que o meu mundo interno, ele difere desse mundo externo, no sentido da criação, aqui vai uma indicação importante, bem legal para você, se você buscar autoconhecimento. Livro do Dr. Joe Vitale, Limite Zero. No livro Limite Zero, ele traz uma questão assim, ele fala, você pode viver das memórias ou da inspiração. Se você viver das memórias, você está preso à programação de coisas passadas. É como se só aquilo que passou, que eu tenho retido na minha mente, é o que me dá de base para a construção. Então, se o que eu passei, por exemplo, foi muita dificuldade, e vamos dizer que nessa lembrança, nessas memórias, não tem prosperidade, eu estou preso numa programação. Porque o que eu preciso para me libertar daquilo que eu já não quero mais e fazer as mudanças? Me conectar com a inspiração. Me conectar com a minha parte criativa, que me dá a possibilidade de visualizar uma nova situação e, a partir desta nova situação, começar a desenvolver comportamentos diferentes. É por isso que, neste nível de consciência, nós já estamos mais despertos para começar a entender quais são as habilidades e capacidades que nós precisamos desenvolver. Porque, gente, sucesso, crescimento, relacionamentos, prosperidade é intencional. Não vai acontecer sem querer na sua vida. Porque se acontecer sem querer na sua vida e você não tiver na consciência que seja suficiente, você não mantém. A coisa vem para você e perde. E a ideia não é que a coisa se perca. A ideia é que você consiga fazer os movimentos da tua vida de uma forma constante. Mas para que isso seja constante, para que você consiga manter o dia a dia, você deve ter um propósito, um sentimento interno mais profundo de um objetivo por detrás daquilo que você faz. Então é aqui que começa, porque onde começa a criação do meu mundo particular externo? Aqui dentro. É o meu conectar, é o meu sentir. O que eu quero fazer? Eu acredito que é possível, eu acredito. Eu acredito que isso que eu vou fazer vai gerar algo de bom para as pessoas e vai gerar para mim? Eu acredito. Então agora eu me permito começar a imaginar partes de mim que nunca existiram, porque se você quer uma vida diferente, se você quer mudanças da sua vida, você literalmente precisa ir para o campo da inspiração para que você crie esse novo cenário. Porque cada cenário da nossa vida, ele tem um campo de frequência e atuação. Para pensar como é interessante. O Tesla dizia assim, se você quiser entender o universo, pense em termos de frequência, vibração e energia. Aliás, é energia, vibração e frequência. A energia é exatamente esse ponto de inspiração interno. Lembra de um momento em que você estava muito entusiasmado e muito entusiasmada para um propósito, para um objetivo, para uma criação. E realmente aquele momento que, naturalmente, você está tão feliz, tão entusiasmado, que a sua mente ela projeta e você vai criando os cenários. E você vai criando as ideias, e você vai criando todo esse movimento. Ó, você acessou a energia. Você acessou realmente a inspiração que consegue fazer com que você entenda que no mundo interno eu posso me desconectar do que está acontecendo aqui fora. Porque de olhos fechados eu posso ir para qualquer lugar no tempo, no espaço. Eu posso realmente criar e desenvolver qualquer coisa que eu quiser. E compreender
que a minha mente não sabe a diferença entre o que é real e o que é imaginário, me traz o poder de criar verdadeiramente, desde que eu me permita, as sensações e o sentimento. Porque a partir do momento em que eu conecto com o sentimento que eu preciso, eu naturalmente tenho as ações e decisões que eu preciso dentro dessa mesma ressonância. Observa que quando muitas vezes as pessoas elas querem sair de algum problema, de alguma coisa difícil, a ansiedade de sair do problema ou da situação prende ela mais ainda. Por quê? Porque não adianta você estar num estado emocional de tristeza, de decepção, chateado e querer resolver um problema. A frequência da solução não é essa. Então, o que você faz quando você começa a perceber o teu mundo interno e percebe que de repente você não está bem? Você se ouve, você se conecta, você acolhe a você mesmo. Não para se proteger no sentido de, eu vou, coitado de mim, deixa eu me acolher aqui, deixa eu me deixar. Não, não. Você entende que esse acolhimento é necessário. Porque muitas vezes o nosso diálogo interno, ele acaba funcionando muito na cobrança. E aí a gente passa a ter uma certa compreensão com muita coisa que está ao nosso redor, mas não dedica essa compreensão para a gente mesmo. Porque fala sério, não é fácil, o processo é difícil pra caramba. Eu sei que os meus amigos da PNL iam ficar muito bravos se eu ouvisse eu dizer essa palavra difícil, mas é que é difícil mesmo. Não é um processo simples. Você transformar a sua vida, você construir um relacionamento, você ter a saúde física que você quer, você tá bem com as pessoas, tá próspero. É algo que exige um esforço muito grande no sentido de dedicação, de concentração, de foco, de você saber que vai ter dias que você não vai estar se sentindo bem, você tem que respeitar este momento e você vai levar pauladas de vários lados, porque quanto mais você crescer e mais você estiver pronto para desenvolver, mais a vida vai trazer o que ela precisa. Então, é um movimento que, sinceramente, ele é cheio de emoção, não tem nada de tédio nesse processo. E não é fácil. Não é fácil. Então, na minha mente, eu consigo projetar a ideia e a solução fácil. Mas quando isso vai para a experiência real e só assim eu vou sentir o que eu tenho que sentir, não é bem assim que funciona. E às vezes, nós nos criticamos muito e começamos a construir uma autoimagem de nós mesmos de uma forma muito diferente daquela que está focada com os nossos resultados. Porque, como diz a frase, é caminhando que se faz o caminho. Eu preciso entender que tudo é um processo de construção e criação e de que, na verdade, o tempo de Deus também é o tempo que eu estou pronto para me conectar com aquilo que eu preciso. Porque quando eu começo a compreender toda essa conexão que eu tenho comigo mesmo, eu começo a me acolher de uma forma muito prática, muito forte. Eu começo a entender que esse meu momento, às vezes, que eu estou passando uma dificuldade, ou que eu não estou conseguindo mudar algo, poxa, é o momento de eu respirar um pouco, de eu realmente ter uma conversa. Imagina que você, de repente, quer motivar uma pessoa. Você está vendo uma pessoa do teu lado, uma pessoa que você ama, essa pessoa, de repente, ela está tentando fazer algo e não consegue, e ela vai tentar e faz errado, e vai tentar e faz errado, e vai tentar e faz errado, mas você sabe que ela pode. Provavelmente você não vai chegar com os dois pés no peito dessa pessoa, cobrando ela, enfiando o dedo na cara dela, porque você sabe que isso só vai afetar mais a autoestima dela. Você vai ouvi-la. Você vai realmente perguntar para ela, o que você está sentindo? Por que você acha que não está dando certo? Por que essa mudança ainda não aconteceu? O que você está aprendendo com isso? Puxa, fala sério, gente. Se não é maravilhoso também a gente usar esse mesmo movimento para a gente mesmo quando a gente estiver dentro de um processo ou dentro de um momento da nossa vida que a gente sentir que precisa de uma mudança. Porque em alguns momentos você tem que se cobrar. Mas esse se cobrar, na verdade, é se impulsionar. Mas em outros também se acolhe. Em outros também olha para trás e olha para tudo que você já veio transcendendo e olha como muitas e muitas vezes, se a gente pegasse os problemas que você teve na sua vida e as transcendências e metaforicamente fizesse um filme de super-herói monstro, você teria enfrentado monstros gigantescos. E às vezes você nem se deu conta disso. Por quê? Porque muitas vezes a gente pode cair no campo da comparação de resultados e tem uma frase que diz assim, não confunda o meu palco com o seu bastidor. Ou seja, muitas vezes aquilo que a gente vê as pessoas conquistando, gerando um movimento, é o tempo delas, é o momento delas. E às vezes elas já estão ali muito mais tempo. De repente a gente vai pegar... Vou pegar aqui o meu grande mestre e incentivador, que foi o José Roberto Marques. O cara tem um conhecimento que transcende o meu lá de longe. Eu nasci em 1982. Ele já devia ter uns 15 anos de treinamento. É uma estrada diferente, não dá para se comparar. Eu trouxe este exemplo para você porque, inconscientemente, você tem algo que acaba com a sua criatividade, a comparação. Percebe que todas as vezes que você entrou no campo da comparação, isso começou a afetar o seu processo de autoestima.
Porque se eu entro na comparação no sentido de melhor ou pior e me desconecto daquilo que eu quero, o fato de você ou alguém ter um resultado diferente do meu me traz a ideia de frustração e incompetência. Mas cada um tem seu tempo, cada um tem seu momento. E de repente, muitas vezes aquilo que a gente acha que é o mais importante nesse momento da nossa vida, nem é tão mais importante. Tem outras áreas que estão gerando conflitos porque elas estão apitando há muito tempo e te chamando atenção. E começar esse processo entendendo essa unicidade do nosso mundo interno, quer dizer que se você quiser elevar o seu campo de frequência, começa a resolver os conflitos. Começa a observar que tudo aquilo que você chama de incômodo é algo que está lá, é uma equação que você não resolveu. É uma experiência que a vida te trouxe, porque a vida sempre entendeu que você é vencedor e vencedora. Sempre entendeu. Então, a gente se olhou culturalmente e viu ali, puxa, passei por isso, foi difícil, coitado. Tudo isso foi ideias que nós fomos trazendo. Ideias pela própria ideia de que os seres humanos, de que as pessoas não têm o potencial para lidar com as circunstâncias. Então, nasce a dó, nasce o coitadismo. Tem situações que são muito difíceis e intensas, mas acredite, não teve nenhuma dos desafios que você passou que você não tivesse pronto para passar. Tanto que você está aqui. Nenhum deles te parou. Então, é um olhar diferente, porque ao mesmo tempo que você começa a saber que você é uma pessoa que está buscando conhecimento, que tem sempre a aprender, mas também tem uma outra parte de você que você sabe que está pronto para resolver o que tem que resolver. Só que é exatamente essa postura mental que começa a fazer você. Porque a mesma pessoa que resolve um conflito de família ou um conflito no trabalho é a pessoa que, quando abre uma empresa, resolve os conflitos para crescer essa empresa. Porque os problemas sempre vão acontecer. Aqui a gente entra no intercâmbio do mundo interno com o mundo externo. Você tem um sentimento. Você já parou para pensar, por exemplo, nas metáforas, nas figuras de linguagem? Isso é uma coisa interessante, eu não sei se eu vou conseguir me expressar bem com vocês, porque eu sempre fui muito curioso quando começou esse processo, né? E eu ficava pensando assim, como é que devia ser o mundo assim como quando não tinha palavras, né? Como se estudar história, né? Interessante, como é que a gente se comunica se a gente não tem esse simbolismo de palavras? E é interessante porque as nossas ideias, elas são subjetivas. Observa isso, sua ideia é subjetiva. Quando você tem a sua ideia na essência dela, ela é só um sentimento. Ela é uma expressão. Ela não tem uma forma. Mas, naturalmente, essa ideia ela tem uma frequência. E quando ela assume uma frequência, você sabe que essa ideia representa para você, de repente, ter uma empresa. Essa ideia representa para você uma viagem. Essa ideia representa para você um entendimento sobre algo que, de repente, você precisava resolver. Isso é muito bacana, por quê? Porque a partir do momento em que você vai compreendendo essa subjetividade interna, tem muitos sentimentos que a gente só vai entender eles quando eles se materializarem em conflitos, principalmente com pessoas que a gente ama. Porque fala sério, que você vai aprender o quê? Tendo um conflito com quem você não ama e não tá nem aí. Ah, tem um conflito, dane-se, não quero saber dessa pessoa. Mas não, muitas vezes esse processo ele vem com pessoas que estão muito próximas de você, que são conectadas direto com você. Por quê? Porque talvez seja a forma da vida perceber e te trazer exatamente essa compreensão de que esse conflito que você sente com muitas vezes com essa pessoa, com esse movimento, ele naturalmente está refletindo um conflito que vai muito mais além disso. E o que eu consigo aprender com isso quando eu tenho essa percepção? Quando eu realmente falo, mas que sentimento é esse? Por que às vezes eu acho que as pessoas não acreditam em mim? Eu estou projetando isso. Porque quando você acredita em você, sinceramente, você não está nem aí porque as pessoas pensam. Você vai fazer o que você tem que fazer, porque acreditar em si mesmo não tem a ver com arrogância, tem a ver com confiança e preparo. Lembra dos estágios de consciência? Terceiro estágio de consciência, desenvolvimento de capacidades e habilidades. Poxa, de repente eu quero trabalhar como mentor, como coach. O que eu tenho que entender? Funcionamento da mente. Eu tenho que entender que quando uma pessoa chega para mim num processo de coach e fala, ó, tô no estado A, quero ir pro B. O que muda? É o externo? Não, tá tudo lá na frente dela já. Mas é o campo de autoconsciência que ela vai mudar para que a partir desse campo de autoconsciência ela eleve uma frequência. Se ela eleva a frequência, tem muito mais organização. Se a frequência está elevada, tem planejamento, tem uma direção e um caminho. Então, na verdade, observa que o processo todo ele é muito mais interno em termos de autoconsciência do que externo. Mas se eu quero entender todo esse processo, eu preciso estudar as competências. Ah, de repente eu entendi esse processo, mas uma coisa é eu entender, outra coisa é eu comunicar. Porque a subjetividade ela está aqui. Vocês estão aqui comigo e cada um de vocês está percebendo essas informações de uma forma muito individual e específica. Seria muito difícil dizer que o entendimento ou a reflexão de todos nós aqui está conectada e a mesma. Então, a partir desse momento, eu preciso então trabalhar a comunicação. Como é que eu transfiro informação?
Aí eu aprendi uma coisa interessante. As emoções e a memória. Parece tão óbvio isso, mas na época era algo muito novo. Nada que te gere emoção vai te gerar a memória. Olha que informação preciosa. Porque se gera emoção e gera memória, você já começou a entender agora que tudo aquilo que você teve que estudar muitas vezes é porque não tinha emoção. E se não tinha emoção, é porque talvez você tinha que fazer, mas já tinha esquecido o propósito de fazer. Ou seja, você estava fazendo algo que você não estava envolvido. Então é como se eu estivesse aqui na live com vocês, mas pensando, sei lá, tipo, eu tô cumprindo minha tabela aqui, tava lá live 10 horas, agora eu tô aqui falando com vocês e a minha cabeça tá em outro lugar. Ela tá desconectada. Acabou a live, você veio falar comigo, nossa, Alex, adorei aquilo que você falou. Eu, aqui mesmo. Eu não estava presente, eu não estava em estado de presença. Eu só vou estar em estado de presença se eu tiver propósito no que eu estou fazendo. Senão não tem outra forma. Então todo esse movimento de você começar a pensar nessa diferença do mundo interno para o mundo externo, faz realmente você perceber que no nível consciencial mais profundo só existe uma coisa, seu estado. Se você estiver bem, as coisas vão estar boas. Se você estiver bem, vai vir ideias. Se você estiver bem, você vai crescer, você vai desenvolver. Coisas que pareciam para você sem saída, vai aparecer uma saída. Porque, na verdade, não tem nenhuma mágica e nenhum milagre nesse processo. Tem só uma mudança de perspectiva. Mas imagina que para que você mude a perspectiva da visão do externo, você tem que elevar a frequência interna. E a forma mais simples de você observar isso são suas emoções. Senso de humor. O estado de humor é uma coisa poderosíssima. Porque se você sabe manter bem o seu estado de humor, pense que você mantém a frequência. Lembra que eu falei do Tesla? Energia, vibração e frequência. A energia é da ideia. A vibração, muitas vezes, ela tem a ver com o propósito que você tem naquilo. O quanto que realmente esse sentimento, ele ressoa de você de uma forma potencializada. E não é algo que você teve, de repente, uma ideia, agora foi uma empolgação, e amanhã você acordou. Não, é algo que tem que ser buscado mais profundo. Que lá dos níveis evolutivos, níveis de consciência, quinto nível de consciência, identidade, senso de vida, missão. Caramba, o que eu vim fazer aqui? Qual é o papel que você tem no mundo? O que verdadeiramente você sente que você faz diferente e faz diferença para o mundo, se o mundo não receber e não conhecer? Porque internamente você sente isso. Eu senti isso, muitas das pessoas que passaram aqui sentiram isso. Todos nós sentimos isso. A questão é se eu paro para dar atenção para isso ou não. Porque a questão interessante, tem um trabalho que é praticamente um curso, e tem um livro também, ele chama Um Curso em Milagres. E uma das tarefas de um curso em milagres, quando você ingressa lá, é você verdadeiramente entrar num ponto de consciência onde você fecha os teus olhos e você procura fazer um exercício de dissociar o significado das coisas. Pensa bem, de repente você está na tua sala, você olha para a televisão e você já sabe que a televisão é uma televisão. Mas esse exercício de você conseguir chegar num ponto que quase que realmente você vai dissociar a ideia, para num estado de consciência você quase que olhar e falar assim, eu não atribuo nenhum significado a isso, é um exercício para que a gente comece a entender como se desprender das ideias que nós temos sobre as coisas. Porque do ponto de vista interno, tudo é subjetivo. Eu tenho essa caneta aqui. Ela é uma caneta porque a ideia de caneta faz a mente. Se eu perder minha memória, eu olho para isso e eu não sei o que é. Então olha que interessante, porque quanto mais eu sou apegado às minhas ideias físicas, mais eu sou apegado àquele rancor, mais eu sou apegado àquela crença negativa, mais eu tenho um apego muito forte com aquilo que eu vejo e me impressiono. Mas quando eu começo a trabalhar minha mente para dissociar essas impressões, o que acontece? Eu dou abertura para criar novas impressões. É por isso que se você vai, de repente, estudar as 7 leis espirituais do sucesso do Deepak Chopra, você vai pegar a lei das possibilidades. Caramba! Porque tudo é uma possibilidade. Lei da incerteza. Porque quando você tem certeza de algo, é fixo. Isso é uma caneta, ponto. Não tenho o que discutir sobre isso. Isso é uma caneta, fim. Eu consigo, Alex. Não, não consigo. Não dá certo. Minha vida não progride, minha carreira não dá. Isso é certo. Você fez uma afirmação, você chegou numa determinada crença que você tem a convicção. Você é diferente. Dificilmente você vai agir de acordo diferente das suas crenças. Observa que as tuas ações seguem as tuas crenças. Quando eu começo a dissociar essa ideia, eu começo a me dar a permissão de olhar as coisas por uma outra perspectiva. E é exatamente dar essa impressão, começar a entender que calma, eu posso começar a analisar a vida de novo e começar a buscar algumas respostas que me façam bem? Poxa, por que eu, quando penso naquela pessoa, naquela situação, me machuco?
Tá vendo que o perdão aqui não tem nada a ver com fora? Porque energeticamente o perdão, ele vai ser só um campo de criação onde você vai conseguir literalmente elevar a sua energia e desconectar. Eu tenho algumas perguntas aqui. Obrigado, Davi. Seja bem-vindo. Vamos lá, porque tem a ver com isso. Não consigo visualizar as coisas, não sei. Pode ter sido sobre tanta crença sobre dinheiro. Tá. Se de repente a questão é mais sobre dinheiro, primeiro, lembra que o dinheiro, na verdade, ele é uma metáfora para você, Davi, nesse processo. Porque, cara, pensa assim, ó. Você consegue agora bilhões e bilhões de dinheiro, tá? Só que, sei lá, em contrapartida, todo mundo que você ama morre e você vive num processo de muito vazio interno. Mas você tem tudo. Então, nesse momento, você daria todos esses bilhões para voltar para o seu estado atual e você estaria 10 vezes mais feliz. E o que eu quero dizer para você? A partir do momento que a gente começa a olhar esses significados, observa qual é o significado que o dinheiro tem na tua experiência. Porque o dinheiro é energia. O dinheiro ele é o caminho para algo. Às vezes não é muito doido. Você pensa bem, quando a gente está nesse processo, muitas vezes, a gente diz pra gente que a gente quer ganhar mais dinheiro para ter qualidade de vida, mas dentre todas as possibilidades de qualidade de vida que a gente tem, a gente não está usando nada dela. A gente inconscientemente condiciona a questão de repente, precisar do dinheiro para aí sim conseguir, de repente, ter a qualidade de vida, quando na verdade é o contrário. Se você otimiza o máximo que você pode nesse momento, naturalmente você começa a crescer. Já ouviu aquela frase que diz assim, floresça onde você está plantado? Porque a partir do momento que você começa a florescer onde você está, com o que você tem, isso começa a elevar a sua frequência de uma forma diferenciada. Onde você percebe que se você está feliz, se você está se sentindo bem, está confiante, aí sim você consegue dar a permissão de manifestar a questão do dinheiro, uma questão física, mas de uma forma a entender que isso só representa o seu externo. Você não precisava gerar esse movimento para ter esse sentimento. Você desenvolve ele e expressa. E esse processo é muito poderoso mesmo. Porque você até pode, como você está colocando aqui para mim, ouvir o Grabovoi, conectar com várias questões, mas isso também tem a ver com um ponto muito importante, que é a questão do teu senso de merecimento. Porque aí é que está o processo. É muito difícil, de repente, eu me sentir merecedor quando eu não tenho uma conexão mais forte comigo mesmo e compreendo realmente o que eu vim fazer nesse plano. Porque se você pensa no mundo interno, ele é um mundo subjetivo, ele é um mundo que diz que você não é o seu corpo físico. Você é muito mais do que isso. Então, peraí, qual que é a minha missão aqui? Que é a missão que eu me dou, por ressonância, por afinidade. O que eu seria mega feliz de fazer pro resto da minha vida? Porque a partir do momento que você vai conectando em conta desse ponto, você vai dando um sentido muito maior para a existência. E aí muitas vezes fica muito mais fácil se perdoar. Porque você percebe que se tem uma crença das mais limitantes que nós colocamos para nós, é a crença de que não temos tempo. Gente, toda vez que você pensa que você não tem tempo, diz para você que você não tem tempo, você está num gatilho de escassez muito forte. Toma cuidado. Porque tempo é vida. E se você não tem tempo, você não tem vida. E se você não tiver vida para mudar a sua carreira, se você não tiver vida para construir seus relacionamentos, se você não tiver vida para ser feliz, se você não tiver vida para você mesmo, e aí? A gente vai ter que lembrar a frase lá do filme Poder Além da Vida. Não existe tristeza na morte, o triste é que as pessoas não vivem a vida. E muitas vezes por esses vazios que nós sentimos, é que verdadeiramente nós vamos reverberando cada vez mais esses conflitos no externo. E se você não para ter uma observação sobre isso, isso literalmente vai adoecer você, porque chega um ponto que esses conflitos eles são tão fortes que você verdadeiramente não sabe nem mais por onde sair dele. Você começa a mexer com o funcionamento do teu cérebro, você começa a mexer com a tua saúde emocional e vai indo para um ponto muito complicado. Então, é muito importante você que está aqui, se você está aqui, isso está ressoando para você, se você tem a consciência desse universo interno, saiba que dentro desse universo interno entra o que você permite que entre. E está tudo bem se muitas vezes entrarem coisas que te machucarem. A questão é, não culpe nada ou ninguém para que você possa se apropriar daquilo que é teu e dissociar. Porque o que está acontecendo externamente só está acontecendo. Esse exercício de dissociação de ideias, ele é muito importante para você que quer ressignificar algumas crenças. Porque talvez a crença mais importante é a principal. Como você se percebe? Como você se vê perante esse processo? Se o seu filme, se a sua vida fosse um filme
Que tipo de filme ela seria? Filme de comédia, de drama, de ação, de aventura, suspense? Você é o herói do filme? Ou não, você é o coadjuvante do filme? É muito importante essa reflexão, porque isso tudo indica a postura que você se percebe, o que você exige de você mesmo e, consequentemente, as suas ações. Porque, de uma certa forma, quando você começa esse caminho do interno para o externo, existem processos. O primeiro processo é você harmonizar tudo aquilo que é possível. Porque se você ficar trabalhando só no seu processo, você não vai terminar nunca. Você vai descobrir uma coisa, vai resolver, vai vir outra, você vai resolver, vai vir outra, você vai resolver, vai vir outra, e por aí vai. Então a chave aqui não é necessariamente você ficar no teu processo ad eterno, mas você perceber quais são as coisas do teu processo que te impedem de gerar aquelas que a tua parte luz quer. Poxa, eu quero ter uma vida mais saudável, mas eu não me mexo. Por quê? Primeiro, você quer mesmo? É isso que você quer, uma decisão? Ou é só uma ideia que você tem e você acha legal, mas de repente você não quer? E se você não quer, você não quer. Ah, mas Alex, mas falaram que eu tenho que cuidar da minha saúde. Mas eu não quero. Agora eu não quero. Eu prefiro dizer pra você que eu não quero do que me enganar e começar a mentir pra mim e falar assim, ah, não dá dando tempo. Ah, eu não tenho saco pra isso. Ah, não tenho paciência. Ah, não... Não, seja sincero, seja honesto. Você não é obrigado a querer nada. Porque talvez você não esteja trabalhando essa parte, mas esteja trabalhando outra. E sinceramente, se eu não estou na sua pele, se eu não passo o que você passa, se eu não vivo sua experiência, quem sou eu para dizer para você o que é prioridade? Eu não tenho essa autoridade. Essa autoridade é só tua. E exatamente recuperar essa autoridade cada vez mais que te dá a permissão de ser quem você é. E quanto mais você conecta com essa integridade de quem você é, mais poderoso ficam as suas ações. Tem um livro chamado O Maior Milagre da Humanidade. E no Maior Milagre da Humanidade, ele traz a seguinte reflexão. Se você tiver um instrumento, por exemplo, musical, de um artista conceituado, vamos trocar aqui, vai. De repente você, por que o quadro da Mona Lisa é tão valioso e tão importante? Porque tinha um criador lá, o Leonardo da Vinci, que era um excelente artista e só existe um quadro da Mona Lisa. O original só existe um. Então, ou seja, a originalidade dela e a raridade dela é exatamente a questão, só existe ela. E aí você para e pensa, caramba, não existe ninguém nesse mundo que pensa como você, que faz as coisas como você, que fala como você, que se move como você, que tem um comportamento como você, que enxerga a vida como você. Então aqui você é raro. Só que a diferença aqui é que não foi Da Vinci que te criou. Foi uma fonte, foi um pai, foi uma essência. Então olha que interessante, porque nós já temos uma raridade por natureza. E nós nascemos com questões tão internas, tão raras e tão maravilhosas, mas por muitas vezes não olhar para quem nós somos, nós procuramos modelar as outras pessoas. Nós nos comparamos. Não tem como você comparar. Eu tenho aqui, de repente, sei lá, eu tenho um fone de ouvido e uma caneta. Aí eu vou perguntar para você, qual desses objetos que é melhor? O fone de ouvido ou a caneta? Depende. Se você quiser escutar música, a caneta não vai servir para nada. E se você quiser escrever, o fone de ouvido também não te ajuda. Mas a questão é possível comparar esses dois objetos nessa questão? Não. Um é para uma coisa, outro é para outra. Isso é exatamente o que acontece quando a gente se compara a outras pessoas. Nós estamos pegando sistemas em termos de comportamento, de mente, de organismo, tal, que funcionamos todos iguais, não tem nenhuma diferença. Mas a forma como nós conduzimos os pensamentos e a interpretação é única, então é muito difícil eu me comparar com você. Eu posso aprender com você. Eu posso ter o sentido da comparação, não na comparação de superioridade e inferioridade, mas de perceber que talvez você tenha um método que é diferente do meu e que dá alguns resultados. E eu, particularmente, não vou ter nenhum problema em modelar o seu método adaptando aquilo que eu sinto. Porque a questão aqui, no nível mais profundo, é que você não perca a sua originalidade. Porque se você perder a sua originalidade, você vai perder o seu alto valor. E se você perder o seu alto valor, a vida vai te bater. E eu acho que grande parte de todos nós aqui já sentimos em algum momento da vida quanto é pesado você não se sentir valorizado. Você realmente parar e olhar e falar, caramba, parece que eu não tenho valor. Porque nesse momento a sua energia baixa, nossa energia vai lá pro pé, não tem criatividade, não tem força de construção, não tem nada que te faça se mover nesse momento. Até que você entenda o valor que você tem. E se você quer pensar bem de longe, ou talvez de uma forma mais eficiente no valor que você tem, pense em quem são as pessoas que se você desaparecesse agora, você faria uma falta tremenda. Qual é a falta que você consegue ver que você faria na vida das pessoas que você ama? E sinta o teu valor.
Porque o teu valor nesse ponto, ele transcende quem você é, ele sim vai para o significado que você tem para você mesmo e para as pessoas. E aí entra aquela questão, como é que eu posso dar para o outro aquilo que eu não tenho? Como é que eu posso te passar uma visão de autovalorização se eu me desvalorizar? Eu posso até te falar sobre isso, mas na essência, a mensagem que você vai captar de mim é o que eu sou e não o que eu digo. Então a gente já ouve isso há muito tempo nesse sentido, mas talvez não tivesse compreendido que isso não tem a ver tanto com o comportamento ou com a fala, mas com um ressoar mais autêntico, um ressoar mais íntegro. Porque desse ponto de perspectiva, tudo é frequência, tudo é energia. Quando você ressoa na frequência da autovalorização, você naturalmente emana isso para as pessoas. Você sabe até que ponto que as pessoas podem ir ou não nos relacionamentos com você. Porque você sabe que sim, você quer ajudar as pessoas, você quer conectar, você quer estar junto, mas você não vai abrir mão de ser quem você é e dos valores que você tem. Porque a única pessoa até esse momento que teve com você desde o início do processo foi você mesmo. E ninguém passou as coisas que você passou. Então, tecnicamente, quem mais tem informações da tua vida para decisão é você mesmo. A gente aqui de fora pode especular, te dar uns insights, falar algumas coisas que te façam refletir. Mas você é o centro, você é o centro. E aí tem uma coisa interessante. Daqui a pouquinho eu vou ler suas perguntas aqui, Davi, e eu te respondo até o final da live. Uma coisa interessante que eu estava vendo num livro, eu não me lembro o nome deste livro, eu vou me lembrar o nome dele. Eu estava vendo como audiolivro na internet. Ele estava falando uma coisa simples. Se você quer fazer um movimento de manifestação, de mudança na tua vida, você tem que estar no centro da mudança, né? Então ele falava o seguinte: as pessoas elas querem fazer mudanças, né? Elas querem ter objetivos, focos, mas o que acontece? Elas não entram dentro da coisa, elas não vivenciam a experiência internamente e já começam a pensar no mecanismo de como vão fazer. E muitas vezes, quando eu vou para o mecanismo, antes de ter a essência, ele chama o espírito da coisa, é assim que ele fala. Assim, se você não entrar antes no espírito da coisa, você vai direto para o mecanismo. Mas o mecanismo tem a ver com o mundo externo, com o que está fora. O espírito da coisa é a conexão que eu tenho com aquela ideia, com aquele projeto, com aquele movimento e o quanto realmente eu me sinto pertencente a esta criação no núcleo, no centro. E a partir de mim, começam a nascer todas as possibilidades para fluir. Porque quando você entra no centro do que você quer criar, as ideias vêm. Você não vai precisar pensar como é que você vai ter que fazer, se é o processo assim, assado. Meu, é tão natural, você com certeza vocês já passaram por isso. Que é só você ter um insight que as ideias começam a vir, começam a fluir, porque você entrou ali na essência da coisa. Você consegue, naturalmente, mesmo que não perceba, criar toda essa visualização. Mas muitas vezes as coisas que não vão para frente na nossa vida são aquelas que muitas vezes, por não acreditar, a gente foi pensando direto no processo. O processo fez lógica, fez sentido, você consegue ver que ele pode funcionar assim. Mas como eu não tenho essa essência criada dentro de mim, se eu me distrair com alguma coisa, passa um dia eu não faço. Eu não consigo manter a constância, porque não é algo que está internalizado. Então observe que eu tive esse insight desse ponto deste livro, porque nós estamos exatamente falando sobre a questão de você ter objetivos, de você estar no seu centro, de você ver a sua integridade. Porque se até um projeto que eu não estou dentro, no sentido de ser o centro, ele não dá certo, o que acontece se a gente deixa de se posicionar no centro da nossa própria experiência de vida? E muitas vezes é isso que leva as pessoas ao caos. Porque esse caos, ele não é um castigo. Tem uma frase muito interessante que diz assim: a crise, quando ela passa pela tua vida, ela tira todas as ilusões. A crise nunca vai desmoronar nada que é real e sólido, de forma alguma. Mas pode observar, aquilo que era imaginário, a crise leva embora. E mesmo que doa. Às vezes foi um relacionamento que acabou, foi uma questão financeira, seja o que for que aconteceu. Mas aquilo que você tinha construído de base real ficou do teu lado, os amigos, as pessoas, as condições, as oportunidades, porque nada que é real na nossa vida literalmente vai embora. Mas a crise traz pra gente a ideia, sim, de todo esse movimento passando por nós, e a partir desse movimento a gente podendo se renovar, desde que não tenha autopiedade. Porque senão você não consegue se renovar com o processo, e se coloca no coitadismo e cai na reclamação e vai ficar com a ideia de que no passado as coisas eram muito melhores e como seria bom voltar lá para trás. Gente, por favor, a melhor época da sua vida é essa que você está vivo, que o passado é só uma lembrança. E teve muita coisa boa que aconteceu na nossa história no passado. Muita coisa boa. Mas eu não sei vocês, mas eu ainda pretendo criar coisas muito mais extraordinárias para frente. E que esse sentimento vá comigo aí até o fim dos meus dias. Dias aqui também, né? Porque aí é um outro assunto para outra live.
Então, olha que interessante, porque quando você começa tipo, a tomar essas reflexões, quantos problemas que você não está passando, que estão te limitando, e que verdadeiramente você só precisa refletir e observar. O que isso está querendo te trazer? Pode deixar, Gonçalo. Ficará salva a live aqui no canal. Seja muito bem-vinda sempre. Porque, como é bom, gente, esse processo de você começar a trazer essa responsabilidade para o teu eu e começar a ver que mesmo que seja de forma inconsciente, por emoções não trabalhadas, tudo que está ao teu redor, de certa forma, foi criado por você. Não pense nesse termo, foi criado por você, com, eu criei os prédios, eu criei... Não, os prédios, as coisas, elas são só metáforas. A questão é o que você está experienciando disso. Né? No livro, não é Ciência de Ficar Rico, não tem nada da ciência de ficar rico, a ciência de ficar rico. Ele fala assim, a questão da riqueza, e eu estou trazendo a riqueza porque muitas vezes ela é uma forma de expansão. Aliás, ela é uma forma de expansão. Ele fala, é provado que você pode ter um mercadinho no bairro A e o cara do teu lado tem um mercadinho também e o seu ser extremamente próspero e o cara está quebrando. Então, o que ele quer dizer com isso? A riqueza e a expansão não tem a ver com o ambiente externo. Tem a ver com aquilo que você cria dentro desse ambiente. E é muito bom a gente ter um intercâmbio. Aqui a gente está tendo um intercâmbio. Do fora com o dentro. Daquilo que vocês trazem aqui para mim e do que eu reflito e vice-versa. Mas a partir do momento que termina esse movimento, o que você faz? Você dissocia a minha imagem mental de sua vida e você tira só aquilo que de repente você com você mesmo for trabalhar. Para você estar no protagonismo dessas decisões em todos os momentos que forem importantes para a tua vida. E acredite, como disse o meu amigo Jefferson, um dos cortes que eu soltei dele aqui essa semana, o preço da nova vida é a velha vida. Mas esta consciência, ela vai te trazer muito mais trabalho, muito mais, posso te garantir. Porque as consciências que estão intencionais, elas são altamente produtivas porque elas não veem as demandas como obrigações, mas como dádivas, como oportunidades, crescimento, movimento, expansão. Então, quanto mais você entra no caminho daquilo que você gosta de fazer, mais você começa a se intensificar de muitos movimentos, porque você está despendendo muita energia. E observa que exatamente você está aberto e perceber que verdadeiramente você tem tempo quando você quer algo e você vai se conectando com pessoas, com circunstâncias e vai movimentando muita energia, é que chega um determinado momento que essas energias movimentadas começam a se manifestar como múltiplas oportunidades de crescimento. Então, não vou dizer que não exista, mas grande parte das pessoas que estão num campo de real prosperidade, elas são ativas. Eu não entendia isso. Eu me lembro que eu fui da aviação um tempo, né? E aí, quando eu fui fazer a faculdade de aviação civil, nada de conhecimento, ainda zero autoconhecimento. E eu cheguei lá, tinha muitos comandantes, senhores já. Eu não entendi aquilo, gente. Porque na minha cabeça, assim, eu tinha que fazer faculdade para conseguir, tipo, ter uma grana melhor, para ter promovido, para conseguir estabilizar a minha vida, enfim. Essa era a minha consciência. Eu ficava olhando aqueles senhores lá, falando, mas esse cara é comandante há 30 anos, ganha bem pra caramba, conhece o mundo, conhece tudo. O que o cara tá fazendo aqui na faculdade, meu Deus? Mas é claro, depois a gente começa a ver que não tem nada a ver com isso. Tem a ver mesmo com essa expansão contínua, de estar sempre aprendendo, de sempre desenvolvendo, e é exatamente por esse movimento que essas pessoas têm, que elas têm uma certa liberdade financeira, que elas têm um certo sucesso, que elas têm um certo prestígio, que elas têm resultados, porque é uma busca constante, é uma entrega constante. Se a vida é uma lei de causa e efeito, naturalmente tudo aquilo que eu coloco de positivo reverbera e volta de positivo para mim. E aqui a gente poderia dizer sim que é um campo de unicidade, que o que está fora é resultado do que está dentro, que a distância que nós temos das pessoas é proporcional à distância que nós temos de nós mesmos. Pô, eu amo uma pessoa, eu não consigo me expressar com ela, eu não tenho a distância interna. Porque eu não consigo perceber que, na verdade, existe uma conexão assim. É eu comigo mesmo e, no resultado final, a relação com a pessoa. Eu já faço eu com a pessoa direto. E aí eu projeto. E aí uma parte de mim quer amar, quer conectar, a outra parte, não dá. Fica colocando obstáculo. E aqui eu fico com um conflito. E eu tento me aproximar da pessoa e não consigo porque o conflito está aqui. E eu fico com a ideia de que o problema é com a pessoa. Então qualquer coisa que a pessoa faz me frustra muito mais. Eu já tá vendo. É por isso que não dá certo. Ah, gente, a gente se tornou mestres nessa arte de auto-engano. De se convencer de coisas que na verdade não são bem aquilo. Mas trazer esse movimento de autoconsciência, ele começa a te fazer repensar muita coisa. Você é criador. Você é criador. Hipnose constata. Não posso te hipnotizar se você não quiser. Não posso. Não tem esse lance de que outras pessoas no teu externo
tem habilidade para mexer nas suas emoções, para te tirar do seu estado. Esquece, não tem. Você verdadeiramente vai constatando que seja qualquer momento na sua vida em que você entrou num estado emocional alterado, isso realmente, uma situação externa, acionou um gatilho de algo que você não reconhecia e você reagiu instintivamente. Se a gente for olhar a evolução do cérebro, é como nesse momento você tivesse aberto mão do seu córtex, aberto mão do seu sistema límbico e agindo só com o seu cérebro reptiliano, que é reativo, que é a sobrevivência. Então, pera um pouco. Por isso que até eu coloquei esses dias atrás, acho que eu vou até colocar de novo nos stories, porque eu gosto muito dessa música da Sinfonia da Ciência, não sei se vocês chegaram a acompanhar, chama Uma Ode ao Cérebro. E aí tem uma frase do Carl Sagan que ele fala o seguinte: não mais à mercê do cérebro reptiliano, podemos mudar a nós mesmos. Imaginem as possibilidades. Então, de uma outra forma, esse cérebro instintivo já ficou para trás, entre aspas, foi transcendido, evoluiu o cérebro emocional, evoluiu o córtex, razão, autoconsciência. Uau, eu posso usar esta consciência para mudar o que eu quiser na minha vida, porque não tem uma regra que amanhã você tem que acordar igual você acordou hoje. Só tem uma decisão que separa uma mudança de hoje para amanhã. E aqui é que é interessante, porque a partir do momento que você percebe esta potencialidade de criação, sério, você pode decidir amanhã acordar diferente. Você fala, Alex, não, mas nada muda do dia para a noite. Depende, isso pode ser muito relativo, porque você pode tomar essa decisão hoje aqui e já vem muito tempo maturando isso. Mas vai ter um momento que, entre aspas, a gente vai ter a impressão que foi do dia para a noite. Mas muitas e muitas das mudanças que nós estamos buscando, elas não se manifestaram e não foi por causa de não ter tempo, de não ter recurso. Faltou só decisão. Faltou só aquela conversa íntima, aquela conexão consigo mesmo, aquele ouvir a si próprio. Aquele autoatendimento, vamos dizer assim, que é o que a minha esposa, obviamente, chama de amor próprio. Aliás, amanhã é a primeira live que eu vou fazer com a minha esposa aqui no canal. Vocês vão conhecer ela, vocês vão gostar bastante. Porque, se olha, se de repente já trabalhar todo esse campo de autoconhecimento por mim mesmo, maravilhoso, tem a minha esposa que também trabalha com esse campo, só a conversa de doido aqui em casa, gente. Só a conversa nível reflexivo. É uma vibe bem diferente. Amanhã vocês vão conhecer um pouco da interação da gente. Eu tenho certeza que vocês vão gostar bastante. Vai ser uma mensagem bem legal. Eu achei que seria interessante trazer algumas reflexões sobre a questão do mundo interno e do mundo externo, porque se você misturar tudo de uma certa forma, você vai se dissociar do que está acontecendo na tua vida. E o Jung já trazia algo para nós que dizia: aquilo que você resiste, persiste. Pensa sobre isso. Aquilo que você resiste, persiste. Quanto mais você reclamar de uma coisa, mais essa coisa vai ficar pior. Quanto mais você tiver não aceitação por um acontecimento na sua vida, mais vai te machucar. Quanto mais você não aceitar o comportamento de alguém que você ama, mais você vai se machucar e machucar a pessoa. Então aí entra uma outra frase que você já ouviu com certeza. Primeiro, aceita que dói menos. É assim que aconteceu. Agora, se pergunta: o que você quer fazer com esse acontecimento? Ou talvez, o que você consegue fazer com esse acontecimento? Porque de repente uma parte sua fala: eu quero perdoar e desconectar. Mas eu não consigo fazer esse movimento. É o momento que você vai reconhecer que você precisa procurar algum tipo de auxílio. Porque isso é uma decisão importante. Se você não tomar essa decisão, acredite, por mais que você cresça em outros pontos, vai ficar sempre uma lacuna. E, gente, acho que para não estender tanto essa live, vale lembrar que a vida ela tem uma questão muito interessante no que se requer a dualidade, né? Porque muitas vezes, se você não pensar na morte, você não vai valorizar a vida. Você vai achar inconscientemente que é eterno e que as pessoas que você ama também são eternas. Eu posso dizer para vocês assim, eu já disse isso várias vezes aqui e é algo que eu faço questão de dizer. Nesses 10 anos, com treinamentos, com atendimentos, mais a parte de treinamento, que as turmas de imersão a gente ia mais profundo no campo de observar significado. Eu acabei de falar da turma de imersão, entrou o Cleiton aí, que já teve a oportunidade de participar com a gente. O que chegava nesse ponto mais profundo, quando eu falava de humanidade, de autoconsciência? Posso te garantir: família. Todas as vezes a família veio em ponto. A família no sentido de pai, mãe, de filhos, de conexão, de irmãos, de amigos. Ou seja, a gente realmente vai percebendo que muitas vezes a necessidade da nossa alma, ela tem muito mais a ver com tudo aquilo que já está ao nosso redor para que a gente possa fazer. Só que por não prestar atenção, a gente condicionou isso, acreditando que a gente se sente muitas vezes faltando algo, porque de repente está faltando alguma coisa, tem que chegar a tal lugar, tem que acontecer outra coisa. Mas não, está tudo ao teu redor. Você já ouviu acreditado que diz: quem não vai, se não vai pelo amor, vai pela dor. Em outras palavras,
Se você toma autoconsciência, você consegue valorizar a si mesmo e as pessoas que estão ao seu redor e aproveita esse processo e vive bem. Senão a morte começa a chegar perto de você e aí você só pode se arrepender e tentar não fazer isso com outras pessoas. Normalmente, quando a gente fala de morte, de vida, de renascimento, é um tema muito forte, mas tem uma frase do filme Poder da Vida que diz: não existe tristeza na morte. O triste é que as pessoas não vivem a vida. E aí eu te convido a fechar essa live com essa reflexão. O que é viver a vida para você? Na sua perspectiva, na sua forma de olhar, o que você realmente sente que deveria estar acontecendo para que você sentisse que você está vivendo a vida e não tentando só ganhar a vida, sabe? Aproveitando, criando, desenvolvendo. Porque a partir do momento que você começa a repensar sobre isso, você vê que todo esse processo de transformação que nós buscamos, ele começa pelo nosso self, pelo nosso eu, pelo nosso autoentendimento e autoaceitação e a compreensão de que nós temos o nosso tempo. E o meu tempo, talvez ele levar mais tempo que o seu, não me faz ser inferior ou superior a você. Porque cada um de nós tem o seu próprio movimento, o seu tempo e a sua hora de chegar nas coisas. Nada vem para você sem que você esteja pronto para isso. Então, o estudo, ele nos auxilia muito a uma compreensão mais profunda, de começar a entender o que as pessoas que conseguem gerar resultados elas estão fazendo, por que elas veem o mundo com mais leveza, com mais tranquilidade, e o quanto, de repente, eu posso ganhar de fazer isso. Porque a gente fala, não, não é possível, não dá para fazer isso. Gente, peguem aquele psiquiatra, o Viktor Frankl, que passou lá pelo Holocausto, foi preso lá pelos nazistas, e o cara passa todo o tempo lá numa situação daquela que qualquer um que já tenha estudado um pouco de Segunda Guerra Mundial sabe o quanto foi nociva e consegue sair dali de uma certa forma mais fortalecido do que entrou. E sempre disse, eles podiam torturar meu corpo, mas aqui dentro ninguém entra, aqui quem manda sou eu. Então, imaginem só que a gente começa a ver essas perspectivas de uma forma diferente, porque se esse cara sair de lá cheio de rancor, mágoa, tristeza, ele tinha condenado a vida dele e talvez ele passaria 50 anos depois do Holocausto dizendo para você que foi o Holocausto que acabou com a vida dele, quando na verdade ele teve a estabilidade emocional de perceber que por mais que aquela situação fosse errada, fosse injusta, já era demais o que ele estava passando para que ele se machucasse com aquilo tudo, além do que devia. Então ele pegou toda aquela experiência e ressignificou para um lado positivo. E é no veneno que está o antídoto. Porque a essência de um problema é a solução. Quando você está pronto para enfrentar as coisas que vêm para a tua experiência de vida, você logo percebe que você tem que entender o seu tempo de ressignificar. Mas não há nada que esteja acontecendo com você nesse momento que venha para te inferiorizar, para te derrubar. Então, como é bom saber disso. Como é bom saber que eu consigo dissociar o meu mundo interno sabendo que aqui dentro eu vou dar a minha interpretação. E se eu acho que aquilo é uma coisa que eu posso crescer com ela, tudo bem se as pessoas não concordarem. Cada um tem a sua experiência, porque o que conta mesmo é você acordar de manhã sentindo que você está bem, com as tuas emoções, com o teu sentir, com o teu fluir, com as ações que você está fazendo, com os teus planos. Porque quando você começa a conectar com essa parte interna, você dá ouvidos para ela, você gera resultados com ela, você começa a ter resultados tão incríveis do teu externo, que aquelas mesmas pessoas que vieram criticar você, vêm te perguntar o que você está fazendo. Só que no fundo, por que muitas vezes, quando nós iniciamos esse processo, as pessoas elas simplesmente nos deixam, entre aspas, parece que a gente fica sozinho? Porque a única forma de você acreditar em você é quando ninguém acreditar. E tá tudo bem ninguém acreditar em você. O problema é se você não acreditar. Porque você já teve situações na sua vida que todo mundo acreditava e você não? Adianta eu acreditar que você pode alguma coisa se você não acreditar que pode? Gente, é muito importante esse processo. É muito importante ter esse entendimento. Porque cada vez mais isso nos traz a autorresponsabilidade e até mesmo a tranquilidade de saber que a nossa vida só está do jeito que nós estamos permitindo que ela esteja. Quer mudar a sua vida? Quer mudar os seus resultados? Começa a perceber quais são as coisas que você está pronto para desapegar. Ideias, pessoas e até mesmo ambientes. Não porque você é melhor do que ninguém, mas porque talvez esses ambientes já não ressoem com o seu momento atual. E tá tudo bem, tá? Você não julga ninguém, você não critica ninguém, mas você simplesmente se permite seguir o teu fluxo, seguir o teu caminho, tá? Eu tenho uma pergunta aqui do Davi, deixa eu responder a pergunta dele para não fechar. Na verdade, ele colocou várias questões aqui para mim.
Deixa eu dar uma resumida aqui. Sou muito grato a muitas coisas, já fiz o caderno da gratidão, o Ho'oponopono, mas parece que as coisas não acontecem. Não estou falando só pelo dinheiro, mas prosperidade em geral. Sobra sobre quase tudo, ouço o Grabovoi, redes, afirmações, estou ouvindo também. Não consigo visualizar as coisas, não sei, pode ter sido de tanta crença sobre dinheiro. Tenho dificuldade em criar cenários novos, quero mudar de vida, mas não consigo. Ó, exatamente aqui, Davi, o que você trouxe, deixa eu ver se o Davi tá aqui com a gente ainda. Se tiver aí, dá um oi, Davi. Ó, o Davi tá aqui com a gente ainda. Ó, você me chama depois no inbox, Davi, que às vezes é mais fácil você me mandar um áudio por lá. Mas é que aqui você me trouxe de uma forma onde tem todo um contexto geral, tá? Porque o que eu fui intuindo, pelo menos sendo mais direto para você nos atendimentos? Isso com certeza tem a ver com a história, tá? Tem a ver com alguns significados aí que você pode ter dado para algumas coisas. Eu acho que se você faz um movimento de retorno e começa a observar quando começou esse padrão. Porque é aqui que tá. Uma coisa que eu vejo muitas vezes, as pessoas elas estão muito em busca, por exemplo, de entender essa questão do universo energético, do universo holográfico, de como que eu ressoo, frequência, forma. Isso tudo auxilia pra caramba. Mas se eu tenho processos de não aceitação comigo mesmo, que tem alguma associação com o dinheiro, ou com a parte financeira, ou com a parte do desenvolvimento, ou até mesmo com culpas, por mais que eu faça todos esses movimentos externos, é como se internamente tem um movimento que me bloqueia. Então, é importante, por isso que é muito desafiador assim te dar uma resposta precisa, porque obviamente você me deu algumas informações e eu tenho uma visão muito genérica. Então, eu estou, entre aspas, colocando dentro de uma análise baseado com várias situações que eu já atendi que tem a ver. Eu não consigo visualizar, tem a ver com eu não consigo sentir que eu mereço. Já começa aqui. Mas é claro que aí conscientemente você fala, caramba, mas é lógico que eu penso que eu mereço, como assim que eu não mereço? No nível mais profundo, observa. Porque pode ter alguma coisa que está te gerando ansiedade, preocupação, culpa, tá? E normalmente, quando tem o senso de não merecimento, pode ter a ver com culpa ou vergonha, tá? Seja do que for. Não é uma regra, tá? Como eu te falei, é uma questão bem abrangente a colocação que eu estou fazendo aqui para ti. Mas se algo está impedindo você se dissociar-se desse momento para visualizar um momento novo, pode ter também uma questão, às vezes até mesmo de você saber que você, para visualizar este novo momento da sua vida, você vai ter que desapegar de algo que talvez você não queira desapegar. Pode ter a ver com isso também, tá? Agora, se é uma coisa que você sente que vem vindo muito tempo, normalmente, olha, quase 100% das pessoas, não consigo visualizar o meu melhor. Então, pera, primeiro, você não está acreditando que você pode. Porque lembra, se eu acredito que eu posso, eu me dou permissão de visualizar, agir e fazer. Mas para que eu vou me dar permissão de visualizar uma coisa que uma parte de mim pode estar insegura de conquistar? Tem a ver com a sua autoestima nesse momento, pode ter a ver com uma série de questõezinhas que são detalhes, mas que eles vão passando com o tempo e a gente não vai percebendo. Só quando você quer fazer um step que é muito significativo, você começa, caramba, eu não estou conseguindo me visualizar. Por que eu estou preso? Tem alguma carência que está me segurando no sentido de medo de perder algo? Eu sinto que para fazer essa nova vida, eu vou ter que deixar coisas que ainda que são da velha vida, mas ao mesmo tempo parece que eu não fechei o ciclo com elas. Ou na verdade não tem nada a ver com o que eu tenho que deixar, só tem a ver mesmo com medo, porque a partir do momento que eu ampliar a minha vida, eu vou ampliar minha responsabilidade e eu vou ter que estar muito mais pronto e eu posso ter medo disso também. São várias circunstâncias, Davi. Por isso que talvez para você é muito interessante aquele exercício que eu trouxe aqui no começo da live, de você realmente fechar os teus olhos por um momento, colocar uma música relaxante, procurar dissociar o significado das coisas, dar um comando para sua mente brincar. Porque é estranho muitas vezes quando a gente não entende essa dinâmica da nossa mente, mas é extremamente eficaz quando você sai da questão realmente de ter a necessidade de entendimento. Às vezes, nos momentos que você está com você mesmo e quer desenvolver a tua criatividade, você tem que se permitir sair da lógica. Você tem que se permitir entrar num campo muito criativo, muito fluido. Você pode imaginar o que você quer até para brincar com a sua imaginação no sentido expansivo. Cara, sei lá, eu quero imaginar uma casa no espaço. Tá bom, imagina. Não tem regra. Deixa a parte lógica, é ela que atrapalha o processo. Que é a parte que vai falar, mas como assim? Você quer imaginar uma casa no espaço? Jamais seria possível ter uma casa no espaço, blá, 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 blá. Não. Sai um pouco da lógica. Porque é a lógica que fala, ó, você tá assim, sua vida tá assim, seria muito difícil ali para cá, ela fazer isso, ela fazer aquilo. A lógica te prende num processo.
Só que observa dentro da tua história que é muito provável que muita coisa que te aconteceu, se você fosse tentar pensar na chance de acontecer daquela forma, você ia conseguir acreditar que era possível. Porque quando você se dá a permissão de ter a visualização, de ter a ressonância nesta frequência, as coisas vão acontecendo de formas que você não pode ver. Lá no documentário Quem Somos Nós Dois, ele fala o seguinte: a mente consciente, ela está captando, vamos colocar aqui, 20 mil bits de informação na realidade. A mente inconsciente capta 250 mil. É uma proporção muito grande, não são números exatos que eu estou te falando. Mas o que eu quero dizer para você? Tudo aquilo que eu sei que pode acontecer é só uma parte muito pequena de tudo que está acontecendo. Mas nós temos uma coisa chamada percepção seletiva. A minha percepção seletiva é como se fosse um Google da vida real. Você vai lá no Google, você digita lá, né? Carro. Pum, pesquisa, aparece um monte de carro. Vamos pensar que o digitador aqui é a emoção predominante. Sucesso. Pum, eu olho para fora e começa a aparecer todas as possibilidades de sucesso. Todo esse comando que eu vou dando interno, ele vai projetando. Às vezes você não consegue fazer o salto da mudança de crença ou da mudança de ressonância no momento. Mas se você brincar com a sua mente, você consegue. Então você vai se dando a permissão de entrar em campos onde você, literalmente, você se permite sair da lógica. Eu quero imaginar. Cara, imagina qualquer coisa que você quiser. Realmente começa a fazer esse exercício mental de permitir a sua mente fluir. Às vezes você pode fazer isso até de olho aberto, não tem problema, porque não tem a ver com você estar de olho fechado ou não, tem a ver com você estar internalizado ou não. Pô, como é que seria, de repente, cara, a vida que você queria ter? Como é que é você, de repente, acordando numa casa dos sonhos, num carro dos sonhos, um relacionamento bacana, uma vida que tá fluindo, você tá sentindo que você tá bem com você mesmo? Porque, no fundo, é isso que você tá me dizendo aqui. Não tem a ver com nada fora. Tem a ver com você sentir que você acorda próspero no sentido de estar bem com você mesmo, de estar sabendo que você está se realizando, que você está construindo tua vida, que você está chorando, que você está rindo, mas você está ali nativa. Você está se sentindo vivo, você está sentindo vibração acontecendo em você. Para pensar, como é que é nesse estado de espírito, como é que seriam as tuas ações, cara? Como é que você olharia para a tua saúde, para a tua vida, para os teus relacionamentos? Nesse outro estado emocional que é diferente desse estado emocional de agora. Porque a mente, ela te dá a permissão de fazer a técnica da dissociação. Você pode se elevar e pensar de uma forma diferente, e a partir do momento que você para de se preocupar que é só um pensamento, é só se entrega. Pô, cara, legal, eu estaria fazendo assim, pô, se eu tivesse uma vida assim mais tranquila, eu acordaria tal hora, eu faria tal coisa, eu teria um estilo de vida. Pô, pega essa mesma energia e adapta para tua vida. Porque vamos pensar o seguinte, eu lembrei do planejamento filosófico da professora Lucelena, que ela fala que é o planejamento filosófico. As pessoas não conseguem as coisas em termos de planejamento porque elas planejam o ter, quando na verdade o ter é reflexo do ser. Ou seja, se você quer ter mais dinheiro, legal você quer ter mais dinheiro, você pode planejar ter mais dinheiro, mas o que tem que mudar na verdade? Você tem que desenvolver habilidades diferentes de lidar com dinheiro. Você tem que desenvolver habilidades de ser mais disciplinado. Então percebe que na verdade o valor real aqui é o comportamento interno. Então a partir do momento que você começa a se dar a permissão de perceber qual que seria o sentimento que eu realmente teria nesse momento, a mente não sabe, e isso é científico, ela não sabe a diferença do que é real e o que é imaginário. Então existe uma parte da sua mente racional que fala, ó, você está aqui, você está de olho fechado, você está viajando na maionese. Esquece essa parte. Deixa fluir. Entrega, entra na situação. Cria um contexto, coloca uma música, vai para um lugar, toma uma experiência. De repente, cara, você precisa trazer isso para o vívido, para a tua mente como experiência, para que você possa em alguns momentos fechar os teus olhos e simplesmente relaxar. Sabe que tem uma técnica interessante que algumas pessoas fazem? Por exemplo, a pessoa tipo, ela tem que acordar 7 horas da manhã. Ela coloca o despertador para acordar 6h30, para tocar 6h30 ou 6h20, um pouquinho antes, por quê? Porque ela sabe que quando o despertador acordar, ela vai acordar com sono ainda. Lembra? Quando você vai dormir, a mente cognitiva, racional, essa que fica enchendo o saco às vezes, ela fica tranquila. E vem todo o campo emocional, do simbolismo dos sonhos e tal, isso é um papo para uma outra live. Mas por que é estratégico? Porque nesse momento eu estou mais sugestivo. Então, por que a pessoa ela coloca o relógio para despertar tipo 40 minutos antes dela acordar? Porque quando desperta, ela já se programou no noite anterior. Ela sabe que naquele momento é o momento dela voltar meio que a dormir, mas dá um comando de visualização. E muitas vezes desses 40 minutinhos ela tem um sonho, ela tem uma visualização. Por quê? Porque ela deu um comando direto para a mente inconsciente, apagou. E a nossa mente inconsciente é muito poderosa.
Quem aqui que não teve aquela experiência de você estar preocupado com uma situação, que você tem que acordar muito cedo, aí você vai lá, coloca o relógio para despertar, 5h30 da manhã, das 5h27 você abre o olho e olha para o lado. É a mente, percebo. É que a gente não observa o poder que nós temos e o impacto que nós geramos quando nós começamos a nos permitir fazer afirmações, vamos dizer assim, negativas acerca de nós mesmos. Porque todas as vezes que a gente está sou ansioso, não consigo, não dá tempo, gente, muita responsabilidade com o que você declara sobre você mesmo. Mas, ao mesmo tempo, é interessante saber que a partir do momento que eu me permito usar essas técnicas, eu começo a mexer com o meu campo de criatividade de uma forma muito interessante. E talvez tenha uma coisa que vocês não tenham pensado ainda. O que você mais precisa quando você tem um problema na sua vida? Criatividade. Porque é a criatividade que faz olhar para a situação do problema e ver a solução. Então, se você está conectado com você, inspirado, entendendo essa questão desse mundo interno, desse universo interior, dessa relação com você mesmo, eu não vou dizer para você que vai ficar fácil lidar com os problemas, mas você vai lidar muito mais rápido. E isso também é aprendizagem acelerativa. Porque se acontecer uma experiência hoje, e antes você levava um mês para entender essa experiência, você vai passar a levar tipo 20 dias, depois você vai passar a levar 15, 10 dias, uma semana, alguns dias, algumas horas, alguns minutos. Porque você, quanto mais treinar a habilidade de ressignificar as experiências, putz, não gostei dessa experiência, volta para dentro. Tá? O que pode ser? Putz, entendi, é isso aqui. Ó, a partir do momento que você entender, eu acho que você tem que deixar para você, de verdade, para encerrar essa live agora, como uma coisa assim uma dica muito preciosa, é porque a ideia não é você se auto-enganar. E como você sabe que você não se auto-enganou? Porque você tem uma ideia que vai ter um ressoar físico. Observa que sempre que você tem uma ideia, um insight, que ele realmente tem uma congruência muito forte pro teu interno, você tem aquele espelho, você tem um insight, caramba, entendi. Ele mexe organicamente com você, ele mexe fisicamente. Então, de repente, você tem uma ideia sobre uma situação que é ruim. Meu trabalho é ruim. Tá? Essa ideia já também mexe com você. Só que ela te coloca numa outra vibração. Mas ela mexe. Ótimo. Aí você começa a entender que essa ideia é só uma ideia. Antes você achava que ela era uma lei, uma regra, que era assim mesmo, não tinha o que fazer. Mas aí você começa a perceber que a forma como você olha para o seu trabalho, na verdade, é só um reflexo da sua experiência interna projetado. Então você fala, tá, eu quero olhar então, já que isso aqui então tem dois lados, já que não necessariamente é ruim, eu tenho uma ideia real que seja boa. Adianta pensar, tá bom, no meu trabalho eu conheço pessoas e tá tudo bem, eu me divirto. Aí você fala, não é isso. Então, o que você faz? Você se permite entrar no campo de falar o que posso de repente aprender. Por que algumas coisas são tão desafiadoras no meu trabalho? E literalmente você vai se permitindo ter várias ideias. Putz, de repente é porque eu não me dedico muito. Não é assim, eu me vejo dedicado. Ah, de repente é porque tem isso, tem aquilo. Putz, eu já sei. Faz muito sentido pensar que de repente a vida está me pedindo que eu coloque mais energia e por isso vem muitas responsabilidades. E por não ter entendido essas responsabilidades, eu sentia que na verdade as pessoas se aproveitavam de mim quando na verdade isso era confiança, oportunidade de crescimento. Caramba! Entende? Isso é um processo de ressignificação. Eu me permito pensar em várias possibilidades cognitivas até que uma delas, parece que encaixa como emoção e te permite soltar. E nesse momento, você começa a perceber que a maior habilidade é você treinar esta visão no mínimo de dois lados para cada experiência. Porque quando você sentir que tem algo que é muito difícil de você ver o lado positivo, aqui a gente poderia chamar de uma situação que foi muito talvez traumática, que foi muito forte. Isso também nos remete a olhar e pensar que hoje nós estamos aqui conversando sobre isso como adultos. Mas quando éramos crianças, como é que foi que nós absorvemos essas experiências mais difíceis? Porque grande parte delas é o que trazem para a gente esse sentimento de desamor, de falta de autoestima, de desvalorização e de autoconfiança em quem nós somos. Gente, quero agradecer demais. Está sendo uma experiência muito bacana fazer essas lives aqui com vocês. Eu amo fazer as lives com os convidados, trocar ideia e tem muita coisa, mas são dias que eu gosto de dar mais, obviamente, atenção ao meu convidado, à pessoa que está ali conversando comigo, de convidado, mas são amigos, né? Se tornam amigos de luz de caminhada. Mas tem alguns dias específicos que eu pudesse vir aqui também expressar um pouco de tudo isso que eu tenho aprendido, de tudo que eu tenho desenvolvido no meu trabalho, tem dado resultados, também é muito gratificante para mim. Então eu agradeço demais você que está aqui comigo. Deixa eu ver, já são, olha, 11h35,
muito obrigado mesmo aí pela tua audiência, por acompanhar aqui o trabalho da gente e seja sempre muito bem-vindo, né? Eu tenho um costume, todas as pessoas que chegam aqui na minha página, eu vou lá, recepciono, mando um áudio, converso, porque tem muitos conteúdos aqui, muitas lives abrangendo muitos temas, então de repente você viu essa live, você gostou, cara, me indica uma live, de repente estou passando isso, eu tenho meu momento e eu posso indicar para você, que eu garanto, sou mais CDF do canal, tive em todas as lives, já assisti todas 2 vezes por falta de uma. Então, só bênçãos, porque é muita informação positiva que eu recebo. E vale lembrar de novo vocês, tá? Se inscrevam lá no canal do YouTube também, Mindcast do Alex. Tá? Por quê? Porque lá no YouTube você pode pegar lives como essa, por exemplo, aqui, e assistir de repente um pouquinho mais acelerado. É uma live que 1,5, 1,7, você assiste tranquilamente, não tem nada técnico, nada específico, né? Então você tem mais qualidade também para assistir. E logo eu devo lançar algumas aulas e o conteúdo vai ser mais denso por lá. Uma vez que o Instagram aqui, eu já trabalhei tanta densidade aqui no Instagram, até muito mais do que sempre me disseram, mas eu gosto muito dessa plataforma, eu gosto de estar aqui conectado com vocês. Mas agora temos essa vantagem também de ter lá no YouTube. Muita gratidão a todos vocês, viu? Muita prosperidade, muita expansão de consciência. E Davi, fique muito à vontade de me chamar lá no inbox, colocar mais pontualmente, se eu puder te ajudar, vai ser um grande prazer. Um grande abraço, pessoal. Uma boa noite e amanhã estou aqui às 9 horas com a Ariane Tamanarra, minha querida esposa, falando sobre amor próprio, sobre autoconfiança e sobre temas maravilhosos que eu tenho certeza que vocês vão gostar bastante. Sejam todos bem-vindos. Um grande abraço e uma boa noite para vocês.